Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar de dois conceitos que são muito importantes para a ecologia, o conceito de habitat e nicho ecológico. Além disso, a gente vai falar dos recursos que estão nesse ambiente que podem afetar esses seres vivos que vão estar nesse ecossistema, tudo bem? Então, quando a gente fala de habitat, a gente está falando de qual é a localização, aonde os seres vivos estão. Então, pode ser, por exemplo, o oceano, é o habitat das baleias. Pode ser, por exemplo, o trato digestivo de um bovino, que vai ser o habitat de muitas bactérias. Então, o habitat é a localização, onde os seres vivos estão vivendo. A gente fala aqui, entre aspas, que é como se fosse o endereço daquele ser vivo no ambiente. Já o nicho ecológico, quando eu falo de nicho ecológico, eu estou falando de atividades que uma espécie vai exercer em um ambiente. Então, ela vai ter um ambiente exercendo uma função de predador, por exemplo. É o modo de vida que aquele ser vivo vai estar naquele ambiente. E a gente fala que, entre aspas, que é como se fosse a profissão, a função de cada ser vivo no ambiente. O nicho ecológico aqui, então, não inclui apenas o qual é a localização que esse ser vivo está ali, vai ser a função desse ser vivo no ambiente. E nós temos, por exemplo, o nicho espacial como um microhabitat, que vai ser o espaço físico que uma determinada espécie vai ocupar no ambiente. Por exemplo, a gente é o nicho espacial para diversos ácaros, para diversas bactérias, assim por diante. Esse conceito de nicho espacial ele foi proposto por Grinnell em 1917. E aqui tem um exemplo, né, de aves da América do Sul que elas podem estar distribuídas de formas diferentes em uma mesma árvore, né, nesses microhábitats dessas diferentes espécies. Às vezes, esses microhábitats, eles são diferentes por fases de vida, se é um adulto, se é um jovem, ou até pelo sexo. Tem essas variações. Aqui tem a foto, né, do Grinnell que propôs o conceito de nicho espacial, e além de nicho espacial, nós também temos o conceito de nicho trófico, que é proposto por Elton em 1927. E quando a gente fala de nicho trófico, ele está associado em qual posição que o ser vivo está ocupando em uma cadeia alimentar. Essa parte de cadeia alimentar, a gente vai fazer uma aula só para essa parte de cadeia trófica, cadeia alimentar. Mas nós temos os seres vivos que são produtores, que são as plantas, as algas, algumas bactérias que conseguem produzir o seu alimento. Nós temos os seres vivos que se alimentam dos produtores ou que se alimentam um dos outros, né? E nós temos os decompositores, que vão decompor, vão quebrar a matéria orgânica dos seres vivos que morreram. Então, nós temos aqui os diferentes níveis tróficos que podem estar associados ao nicho trófico de cada ser vivo. Então, para nicho ecológico, além de nicho espacial e nicho trófico, nós temos o nicho hipervolumétrico ou multidimensional. Esse conceito ele foi proposto por esse cientista aqui em 1957. E ele é muito adotado hoje em dia na área de ecologia. Por quê? Porque ele considera como os fatores do ambiente, principalmente os fatores abióticos, né? Então, temperatura, umidade, pH, se tem correnteza, quantidade de vento, né? Essas coisas assim. Como que é o ambiente e como que esse ambiente vai acabar selecionando os seres vivos que vão ficar nesse local. Por exemplo, eu tenho água de um rio e essa água do rio tem uma temperatura, tem uma quantidade de algas nesse ambiente. Isso vai selecionar a quantidade de outros seres vivos que vão estar nesse ambiente. Os seres vivos que estiverem mais adaptados a essa temperatura, a esse pH, quantidade de salinidade, né, quantidade de sal nesse ambiente. Então, como que esses fatores selecionam ou não os seres vivos que estão lá é o conceito de nicho hipervolumétrico. Tudo bem? Então, aqui para a gente dar uma fechada, nicho espacial é o local, o habitat que cada ser vivo vai estar ali, né? Ah, por exemplo, ele está no topo da árvore. Ah, não, ele está no postão rochoso em tal local. Ah, não, ele está no trato digestivo dos bovinos. Isso é um nicho espacial, relacionado ao local, ao habitat. Nicho trófico está relacionado com a função dos seres vivos na cadeia alimentar e nicho hipervolumétrico está relacionado com as características do ambiente e os seres vivos que ficam nesse ambiente. Tudo bem? Então, pessoal, falei um pouquinho do nicho hipervolumétrico, mas eu preciso dar mais detalhes. O nicho hipervolumétrico, além dele considerar os fatores abióticos, como eu falei para vocês anteriormente, pH, temperatura, correnteza e assim por diante, ele também vai ter as interações bióticas, interações dos seres vivos ocorrendo. Por exemplo, eu estou em um ambiente que eu tenho um predador. Isso é bom para mim?
Eu vou escolher esse nicho se eu tiver um outro nicho ecológico que eu possa ocupar, que esse predador não está, será que eu não vou escolher esse que não tem o predador? E assim por diante. Então, quem está no local que eu tô, né, quem está no meu nicho ecológico, me afeta. Além das características do ambiente, os outros seres vivos que estão ali acabam me afetando. Nós temos o nicho hipervolumétrico fundamental e o nicho hipervolumétrico realizado. O nicho volumétrico fundamental é aquele que vai considerar se você tivesse em um ambiente e você conseguisse evitar todas as competições que tivessem naquele ambiente. Então, eu vou estar num ambiente que eu não vou estar competindo por água, por exemplo, não vou estar competindo pelo local que eu estou ali, né, por reprodução, não vou estar competindo com ninguém. Se eu não tivesse competição, vamos fingir que ninguém está competindo comigo ali. Qual seria o meu ambiente? Seria todos os lugares que eu tenho as condições de sobreviver por causa da temperatura, por causa da umidade. Eu não vou escolher uma temperatura tipo menos 20 graus. Não vou escolher uma umidade super seca e assim por diante. Então, o nicho fundamental é onde eu sobreviveria se eu não tivesse competição com outros seres vivos. Já o nicho realizado é aquela história do ideal e o possível, né? Se eu tenho essa competição com outras espécies, inclusive com a minha própria espécie, acaba que o meu nicho realizado, a minha realidade é diferente do nicho fundamental, tá? Então, o nicho fundamental seria o ideal, todos os lugares que têm as características que eu sobreviveria, só que o nicho realizado é a verdade. E aqui tem dois esqueminhas pra gente, ó. O nicho fundamental vai ser todo lugar que tem, por exemplo, a temperatura, né, a variação de temperatura que eu aceito, e toda a umidade, né, a variação de umidade que eu aceito. Eu conseguiria sobreviver em todo esse ambiente aqui. Só que, por exemplo, nesse canto aqui, tem muita predação, competição, tem uma galera aqui que vai dar problema para mim. Então, eu fico só no meu nicho realizado, que é um local que eu consigo sobreviver com as características do ambiente e que é um local que eu consigo sobreviver mesmo que tenha competição de outras espécies, tá? Aqui um outro esqueminha lá, ó. O meu nicho fundamental seria toda essa área aqui, ó, porque tem todas as características ambientais favoráveis para mim. Já que é outro esqueminha do meu nicho realizado, olha lá, ó. Meu nicho realizado seria essa bolinha verde aqui, só que como eu tenho outras espécies acontecendo aqui, competindo comigo, me predando e assim por diante, acaba que o meu nicho realizado é menor do que o meu nicho fundamental. Então, gente, lembra que eu falei que nós podíamos ter variações aqui verticais em uma floresta, que tínhamos espécies emergentes, espécies do dossel, espécies do subbosque, espécies do extrato arbustivo e espécie do solo e serapilheira? Eu falei isso em uma outra aula que a gente conversou. Realmente, nós temos diferentes espécies que vão estar ocorrendo aqui nesses diferentes ambientes. Ou seja, se nesses diferentes ambientes essas espécies tiverem a cobertura das suas necessidades e das suas tolerâncias, elas conseguem ficar ali e conseguem exercer suas funções ali. Então, esse local que elas conseguem exercer as suas funções seria os nichos ecológicos de cada uma dessas espécies. E todas essas variáveis, né, ambientais acabam delimitando um ambiente que uma espécie vai aparecer e um ambiente que uma espécie não vai aparecer. Por que uma espécie consegue ocorrer em um local e não consegue ocorrer em outro local? Isso tudo vai variar com o recurso que esse ambiente está fornecendo para essas espécies. Ou seja, você tem os fatores bióticos, né, os outros seres vivos necessários para que mantenha esse organismo nessa área, e você tem todos os fatores abióticos, igual eu falei para vocês anteriormente, temperatura, umidade, pH e assim por diante. Nesse conteúdo ainda relacionado ao nicho hipervolumétrico, a gente tem uma definição que chama de faixa de tolerância. Ou seja, é uma faixa que os seres vivos teriam condições para ocupar ou não teriam condições para ocupar essa área. Por exemplo, nessa faixa aqui de tolerância, eu tenho um local que seria um local ideal para a sobrevivência de uma determinada espécie. Por exemplo, aqui, essa espécie desse peixe azul. Essa espécie desse peixe azul tem um local que tem a temperatura ideal, umidade, salinidade, pH, a correnteza, quantidade de alimento, tudo nessa região aqui é ótima. Se tudo nesse ambiente aqui é ótimo, eu tenho uma grande quantidade dessa espécie ocorrendo nesse ambiente, porque tudo ali é ideal para a sobrevivência dela. Então, é uma faixa ideal, uma área ideal, que tem todas as condições para a sobrevivência desse ser vivo.
Passou um pouquinho aqui nessa zona de deficiência fisiológica. Nessa zona de deficiência fisiológica, tem algumas características ambientais que permitem a sobrevivência desses seres vivos. Só que não tem todas essas características ambientais que são boas para esse ser vivo. Por exemplo, a temperatura é boa, a umidade é boa, eu tenho até algum recurso de alimento e tudo mais, só que a salinidade não é tão legal. A salinidade não é tão legal, eu consigo sobreviver, mas não é o ideal. Nesse local aqui que ele consegue sobreviver, mas que não é ideal, eu vou ter então poucos organismos que ficam ali, porque está faltando algumas características que tornariam esse ambiente ideal. Tudo bem? Passou mais um pouquinho aqui na minha faixa de tolerância, eu chego a um ambiente que não tem quase nada de condição suficiente para a sobrevivência dessa espécie. Bom, gente, aqui é um exemplo de como a competição entre diferentes espécies podem afetar o nicho ecológico, né, a ocorrência de seres vivos em um ambiente. Eu tenho aqui Paramecium, que são seres unicelulares e tudo mais. Esses Parameciums eu tenho duas espécies diferentes. O Paramecium aurelia e o Paramecium caudatum. O Paramecium aurelia, quando eu estou com ele em um tubo de ensaio e ele está sozinho, o número de seres vivos que ocorrem nesse ambiente é muito alto. Olha lá, tem vários Parameciums aurelia ocorrendo nesse ambiente que ele está ali sozinho. Outro exemplo, o Paramecium caudatum. O Paramecium caudatum, eu coloco ele ali sozinho em um outro tubo de ensaio. O que acontece com o Paramecium caudatum? Ele consegue sobreviver nesse ambiente também. Ele tem lá um aumento, né, uma maior quantidade de células de seres vivos nesse ambiente. Já nesse terceiro exemplo aqui, quando eu coloco os dois juntos, eu coloquei tanto o Paramecium aurelia quanto o Paramecium caudatum no mesmo tubo de ensaio. E olha o que aconteceu. O Paramecium aurelia, ele conseguiu se reproduzir, ele conseguiu ocupar esse local. O número de indivíduos, né, desse Paramecium aurelia deu certo, se manteve. Só que o Paramecium caudatum não conseguiu sobreviver. Tá vendo aqui, ó, que ele não aumentou a sua quantidade de seres vivos nesse ambiente? Quando eu coloco aqui os dois juntos, gente, ocorrendo juntos, um consegue se manter e o outro não. Por que isso acontece? Porque esses seres vivos estando em um mesmo ambiente, ainda mais um ambiente pequeno, né, num tubo de ensaio, os dois acabam competindo. Numa competição, sempre o mais adaptado, o mais apto a ficar naquele ambiente, vai sobreviver. E nesse caso aqui, o Paramecium aurelia sobreviveu. Esse exemplo aqui ele é muito bom para explicar aquela parte de nicho fundamental e nicho realizado. O nicho fundamental seria esses dois aqui, ó, quando eles estão ali sozinhos, tem as características do ambiente que eu preciso, maravilha, sobrevive. Mas no ambiente que eu coloco uma outra espécie, essas espécies começam a competir aqui, elas não ficam tão bem juntas, né? Uma vai conseguir sobreviver e a outra ela é suprimida, ela tem uma menor quantidade de espécies ocorrendo naquele ambiente ali. Então, aqui é um exemplo muito bom do nicho hipervolumétrico realizado. A gente tem as definições, né, os conceitos de condições e recursos. Condições e recursos são as coisas que delimitam as espécies estarem ou não no local. Onde que vai ser o habitat, onde vai ser o nicho ecológico de cada espécie em um local. Condições são os fatores abióticos de uma área. Por exemplo, temperatura, umidade, pH, pressão, igual a gente falou durante a nossa aula inteira. Essas condições do ambiente permitem que uma espécie ocorra naquele ambiente ou que ela não ocorra naquele ambiente. E essas condições elas podem sofrer pequenas variações. Por exemplo, se eu plantar uma árvore, a copa dessa árvore ela vai fazer uma sombra, então ela acaba modificando um pouquinho a temperatura sobre, né, a copa dessa árvore. Então, eu consigo alterar um pouquinho as condições desse local? Consigo. Dependendo do que eu colocar nesse local, eu consigo afetar um pouquinho as condições dele. Só que condições não são coisas que são consumidas, que os seres vivos vão ali vão comer ou que vão beber, tudo bem? Condições são os fatores abióticos que não são consumidos. Já os recursos é tudo que os seres vivos consomem. Por exemplo, eu estou consumindo água, é um recurso. Eu estou consumindo um alimento, é um recurso. Eu estou consumindo o oxigênio do local, é um recurso. Então, essa é a diferença básica aqui de condições e recursos. Recurso eu consigo consumir. Os seres vivos consomem os recursos. E dependendo das minhas condições e recursos do ambiente, eu consigo responder algumas perguntinhas básicas na área de ecologia. Dependendo das minhas condições e recursos, eu consigo delimitar onde os seres vivos conseguem ocorrer,
Em qual abundância, né? Em qual quantidade, abundância é um termo que a gente já falou na outra aula. E por que eles conseguem ocorrer ou não conseguem ocorrer naquele ambiente? Através das condições e recursos. Então, as condições e os recursos vão delimitar o meu nicho de cada uma das espécies. Por exemplo, aqui eu tenho 11 espécies diferentes. Esse lagarto ele vai ter recursos e condições diferentes. Um local aqui, por exemplo, que tem maior índice de luminosidade solar, um local aqui que está mais na sombra, um local aqui que tem uma quantidade de umidade e assim por diante. Essas diferentes espécies têm condições variadas. Além disso, essas espécies diferentes podem ter recursos diferentes também. Por exemplo, uma delas pode se alimentar de frutos, outras delas podem se alimentar de insetos, outras delas podem se alimentar de seres vivos que estão aqui no solo e assim por diante. Então, essas espécies, por terem condições e recursos diferentes, ocupam nichos no ambiente de forma diferente. Os recursos alimentares são essenciais para a manutenção desse nicho ecológico para cada ser vivo. Se eu estou em um local e eu exerço uma função nesse local, ou seja, se eu estou no meu nicho ecológico, eu preciso conseguir me alimentar nesse ambiente, né? Então, os recursos alimentares de cada espécie é um fator assim muito imprescindível para que cada ser vivo selecione o seu nicho ecológico. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma espécie, né, que é a espécie dos pandas, e os pandas, eles se alimentam de algumas comidas, por exemplo, broto, raiz de bambu, folhas, frutos, insetos e peixes pequenos. Eles têm uma alimentação um pouco especialista, sabe? Eles comem só isso aqui, não é tão variado o cardápio do panda. Como não é tão variado o cardápio do panda, eu tenho uma área, né, um nicho ecológico um pouco menor, tá? Comparado com o panda, eu tenho aqui um guaxinim. O guaxinim, ele come tudo. O guaxinim, ele é uma espécie que tem uma alimentação que a gente chama de alimentação generalista. Ou seja, ele come pássaros, ratos, insetos, peixes pequenos, lesmas, camarões, ovos, nozes, frutos, rãs. Ele vai comendo um pouco de tudo. O que tiver ali, ele come. É igual o pombo. Pombo come de tudo. Então, é uma espécie com alimentação generalista. Se você come de tudo, o seu nicho ecológico pode ser mais amplo. Porque você pode se alimentar aqui num local que tem mais pássaros. Ah, não, esse local não está tão bom. Posso me alimentar lá num local que tem mais frutos e assim por diante. Então, esse esqueminha aqui do urso panda e do guaxinim é para mostrar que o recurso alimentar é um grande limitador do nicho ecológico de cada espécie. Se uma espécie tem uma alimentação mais especialista, ou seja, uma alimentação mais restrita, mais difícil, menor quantidade de alimentos que essa espécie vai comer aqui, ela vai ter um nicho também menor. Então, quanto mais especialista a alimentação, menor o seu nicho. Se uma espécie tem uma alimentação muito generalista, come de tudo, ela consegue ter um nicho ecológico maior, porque o recurso alimentar não vai privar ela de ocupar um ambiente. Ela consegue se adaptar ali e comer outras coisas que estiverem disponíveis nesse ambiente. Aqui é uma demonstração ó, dos tamanhos. O nicho ecológico do meu guaxinim, que é em azul, seria todo esse tamanho aqui, porque tem recurso alimentar em várias áreas. Já o nicho ecológico do meu panda seria esse rosa aqui, ó, uma área bem menor, porque a alimentação dele restringe muito a área de ocupação dele. Gente, falando aqui dos alimentos, né, as espécies generalistas que a gente falou, por exemplo, o guaxinim, que é aquele que come de tudo, né, ele consegue estar em diversos lugares, então o nicho dele vai ser maior. Já as espécies especialistas são aquelas que se alimentam de uma menor quantidade de alimentos, então elas têm um nicho menor. Então, esse é o conceito de guia de equivalentes ecológicos. Os dois conceitos estão relacionados a uma necessidade ambiental parecida. Uma necessidade tanto de condições quanto de recursos. Só que na guilda, esses seres vivos, que têm o mesmo nicho ecológico, eles estão em uma área igual. Então, eles competem um com o outro. Já nos equivalentes ecológicos, eles estão em áreas, em regiões geográficas separadas. Então, eles acabam não competindo pelos mesmos recursos e condições. Gente, era isso que eu queria falar para vocês até agora. Eu espero que vocês estejam bem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, me avisem, tá? Me mandem um chat, me mandem um sinal de fumaça, falem comigo de alguma forma. Tudo bem? Um grande beijo, se cuidem e até mais.